Glória a Deus. E você que está nos visitando pela primeira vez, né? Eu não sei se tem alguém, mas às vezes tem. A gente chuta aqui, viu? E às vezes dá certo, né? E eu sei que os irmãos estão exercendo aí o seu ministério evangelístico, convidando pessoas para ouvir a palavra de Deus. Porque não há nada mais importante nos dias de hoje do que a palavra de Deus, viu? A palavra de Deus é aquela que liberta, é aquela que traz a fonte de vida para nós, certo? Tudo que nós fazemos é para Deus, mas a palavra dele é dele para nós, tá? Por isso que ela é de fundamental importância para tratar das nossas vidas. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que alguns acham estranho, tá? Algumas igrejas, de uma maneira assim bem singela, fala sobre esse tema que é o dia de Pentecostes, né? Algumas igrejas se denominam pentecostais, tá? Por causa do dia de Pentecostes, né? E nós vamos aprender um pouco mais sobre esse tema no dia de hoje. E hoje é domingo 31 de maio de 2020, claro. E hoje é o dia de Pentecostes. Você sabia que hoje é o dia de Pentecostes? Nós sabemos quando é a Páscoa, né? Nós sabemos o dia da Páscoa, todo mundo se prepara com tal de chocolate, ovo de chocolate, né? O ovo da Páscoa, aquela coisa toda, mídia, né? E também aí o pão de coco, conhecido da Páscoa, todo mundo sabe. E todo mundo também sabe da Páscoa a respeito da crucificação de Jesus Cristo, que a gente comemora aí esse período da Páscoa, mais ou menos dentro da chamada semana que chamamos de Semana Santa, que vai da sexta-feira ao domingo, né? Pois bem, depois da Páscoa tem aí o dia do Pentecostes. Nós vamos ver pela palavra de Deus que isso é verdade, tá? Isso é verdade. E nós vamos ler vários textos da palavra do Senhor, e eu queria que você tivesse um pouco de paciência nas leituras aí, e fosse escrevendo e anotando para depois você confirmar, tá? Mas vamos iniciar. Vamos abrir lá em Êxodo 23, 14 a 17. Êxodo 23, 14 a 17. A palavra de Deus diz assim, Moisés falando ao povo, a mensagem de Deus, ele diz assim: 3 vezes por ano me celebrarão festa. Anote aí, 3 vezes por ano me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isto na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Mês de Abibe é mais ou menos o mês de abril, tá? Seria o mês de abril do nosso calendário, tá? E aqui ele diz: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Essa é a primeira festa. A segunda começa no verso 16, quando diz assim: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Esta é a segunda festa. Ele diz assim: celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. A primeira é: celebrem a festa dos pães sem fermento, também chamado de pães ázimos, ou pães asmos, como você queira chamar, tá? Certo? E ele segue dizendo a terceira festa, que é: celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Ele está dizendo aqui, 3 vezes por ano devem comparecer perante o Senhor para celebrar estas 3 festas. Aí
em Êxodo ainda, lá no capítulo 34, ele vai falar, preste bem atenção, vá lá para o capítulo 34 do mesmo livro, Êxodo. No capítulo 34, ele diz assim: celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. Verso 22, a segunda festa. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, tá? E a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Alô? Glória a Deus. Então, olha, celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo. Está falando agora aqui, chamando esta festa das semanas. A segunda festa das semanas, que também é a festa da colheita do que você semeou, da primeira colheita, da colheita dos primeiros frutos. É a segunda festa. É a mesma, tá? E ele continua dizendo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Deu para entender que 2 vezes no mesmo texto, ou no mesmo livro, no livro de Êxodo, é porque eles estavam caminhando e Deus, usando Moisés, estava falando e relembrando que haviam 3 festas. A festa do pão sem fermento, a festa da colheita dos primeiros frutos, ou a festa das semanas, e a festa do encerramento da colheita, tá? Do início da colheita e do encerramento da colheita. A festa da saída da escravidão, não é? Que comeu pão sem fermento. A festa de quando começou a semear e depois começou a colher, e os primeiros frutos era digno de festa. Quando você vai trabalhar, que você recebe o seu primeiro salário, você dá um glória a Deus bem alto, você louva ao Senhor, pois você devia fazer isso, porque é bênção de Deus chegando na sua vida, certo? E depois ele vai falar, porque tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, a festa do encerramento. Lá está, Levítico também vai falar a mesma coisa. No capítulo 23 de Levítico, tá? Que é o livro sacerdotal, certo? Êxodo é o livro da passagem, da saída, da peregrinação. Levítico é o livro sacerdotal, e nesse livro a orientação é sacerdotal. Ele diz assim, ele dá mais detalhes, ele diz assim a partir do versículo 15 do capítulo 23. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta, ritual movida, contém 7 semanas completas. Contem 7 semanas completas. Ele diz que a partir do dia seguinte ao sábado, ou seja, daquela festa dos pães sem fermentos, que aqui eu vou revelar para vocês, é a festa da Páscoa. A festa do pão sem fermento é a festa da Páscoa, que é chamado de passagem. A passagem do anjo da morte pelo Egito, que levou todos os primogênitos do Egito, matou, né? É a festa da passagem, festa da Páscoa, e era comemorada com pão sem fermento, tá?
Aí ele diz, contem 7 semanas. Lembram que aquela festa da primeira colheita, da colheita dos primeiros frutos, era chamada também de festa das semanas? Pois é, por isso ele está dizendo, contem 7 semanas completas. Contem, então, 7 semanas, contem 50 dias. 7 semanas dá 49 dias. A festa da Páscoa é comemorada no sábado. A festa do Pentecostes é comemorada no domingo. E é 50 dias após aí a Páscoa, tá? Perdão. A Páscoa também é comemorada entre sábado para os judeus e domingo para nós. E a festa do Pentecostes também comemorada 50 dias. Sábado para os judeus e domingo para nós, tá? Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, das 7 semanas. E então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Tá? Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão holocaustos ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros como cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor que pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Aqui está falando na segunda festa também, a festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, mas olha o que ele diz, este é um decreto perpétuo para as gerações onde quer que vocês morarem. Se é decreto perpétuo, ele não tem fim. A Páscoa é um decreto perpétuo, assim como a festa da colheita dos primeiros frutos. Até agora você deve estar se perguntando, o dia de Pentecoste, até agora não ouvi em nenhum momento falar desta palavra Pentecoste. Então você vai para Deuteronômio 16, 9 a 10, você também não vai ouvir a palavra Pentecoste, mas preste bem atenção. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Então aqui nós encontramos em Êxodo 2 vezes, nós encontramos em Levítico 1 vez, nós encontramos em Deuteronômio, que a palavra Deuteronômio quer dizer repetição do que foi lido, tá? Do que foi dito. Então ele está dizendo aqui para nós, vocês precisam entender que estas festas, elas foram colocadas aí em 4 momentos diferentes. Depois disso, não mais. Mas estas festas passaram a fazer parte aí dos cultos, das consagrações ao Senhor. 3 vezes por ano se apresentavam as festas ao Senhor, tá? Então note que no antigo calendário israelita estão relacionadas essas 3 festas. A primeira que nós vemos é a Páscoa. Está relacionada com a Páscoa. A Páscoa, quando falamos dela na igreja, sempre lembramos que após a Páscoa, ou no dia da Páscoa, ou na época da comemoração da Páscoa, tivemos algo que foi tremendo, que foi impactante, e foi a crucificação de Jesus Cristo. Era oferecido na Páscoa, toda a Páscoa, um cordeiro sem defeito ao Senhor, mas naquele dia
o cordeiro foi diferente, foi um cordeiro imaculado, tá? E era um ser humano, era o Senhor Jesus Cristo. Então tem aí a primeira festa, que é a festa da Páscoa. Depois desta festa, a segunda festa, certo? É chamada das colheitas ou das semanas. Agora note, quando foi que ela recebeu o nome de Pentecoste? Na época do domínio grego sobre a terra, que houve o domínio da Grécia, a Grécia dominou o mundo, então nessa época aí a segunda festa também recebeu o nome de Pentecoste, naquele período chegando aí perto do período do silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então nessa época em que os gregos dominavam o mundo, aí a festa foi chamada de Pentecoste. A palavra Pentecoste, penta quer dizer 5, Pentecoste quer dizer 50 dias, se referindo a esta festa, porque a festa do Pentecostes, ela se realiza 7 semanas no dia seguinte, ou seja, 50 dias após a Páscoa, ou seja, 50 dias, né? Por isso é Pentecostes. O Pentecostes significa festa das semanas ou a festa das primícias, dos primeiros frutos, tá? Quando você recebe o seu primeiro salário, você ganha a sua primeira renda, isso é chamado de Pentecostes, os primeiros frutos chegando. E aí então você faz a sua festa ao Senhor, tá? Agora, eu queria que você parasse aí um pouco e guarde essas festas aí com você, tá? Sobre esse assunto. E já vamos nos encontrar aí de novo com essa festa, tá? Existe uma profecia bíblica sobre a descida do Espírito Santo. Vamos já entender qual a relação do Espírito Santo com a segunda festa, chamada festa do Pentecoste. Note o seguinte, que cerca de 400 anos antes de Cristo, viveu um profeta chamado Joel, tá? Chegando já perto desse período de silêncio, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Joel traz uma profecia, eu não vou ler toda, mas você pode abrir Joel capítulo 2, versos 28 e 29, que diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Na sua Bíblia pode ser toda a carne, mas todos os povos, ou seja, em todas as nações, houve um derramar do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Deus não fez distinção de ninguém. Nobres, servos, servas, seja quem for, homens e mulheres, todos, a palavra de Deus diz que sobre todos ele iria derramar o seu espírito naqueles dias. Então observe que aqui já está uma palavra do profeta Joel falando do derramar do Espírito Santo. Mas nós vamos chegar ao final do silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento e nós vamos encontrar aí alguém aparecendo pós João Batista. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece lá em Jerusalém. Queria também dizer para vocês que essas 3 festas, voltando um pouquinho lá de novo, toda vez que elas eram realizadas, essas festas, elas traziam os judeus de todas as partes do mundo, porque o judeu virou comerciante, saiu para vários lugares, então ele foi dominando e avançando, então tinha judeu em todo canto. É como cearense você encontra em todo lugar, certo? Assim eram os judeus, tá? E como também hoje o judeu está em todo lugar, certo? Então note o seguinte, que de repente, na festa, esses judeus vinham de vários lugares, vinha da Palestina, vinha da Judéia, vinha até do lado de Samaria também tinham os judeus por lá escondidos. Em todos os lugares haviam judeus e vinham para estar ali para fazer a festa da Páscoa. Depois vinham para o Pentecostes
e vinham para a festa do encerramento da colheita, tá? E aí Joel chega e diz, olha, naqueles dias o Senhor derramará o seu Espírito Santo. Aí chega Jesus Cristo, e Jesus Cristo começa a falar e pregar a sua palavra, falar sobre vida eterna. E aqui vem um segundo parêntese para dizer, ninguém vai chegar ao céu se não conhecer a salvação através de Jesus Cristo e somente dele. Não adianta achar que você vai ser salvo por obras, ou por isso, ou por aquilo, porque você não vai ser salvo. Não adianta você achar que por ser membro de uma igreja, seja ela qual for, grande ou pequena, você vai ser salvo. Você não vai. Você só será salvo quando você tomar conhecimento da salvação em Cristo Jesus e aceitar o projeto, o propósito de Cristo na sua vida. Então você vai para o céu. Fechei o parênteses, voltando. Aí Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, NVI, na Bíblia que eu leio, ou consolador na sua Bíblia. Ele diz, Ele lhes dará outro consolador, ou um conselheiro, para estar com vocês, sabe quando? Para sempre. O Espírito Santo, quando Ele está dizendo isso aqui para nós, Ele está dizendo que quando Ele entrar, Ele não sai mais da gente. É para sempre, ele não fica entrando e saindo não. Hoje eu estou com o Espírito Santo, amanhã não estou. Cuidado com essas palavras, porque isso são palavras de heresia. Nós precisamos voltar a entender a palavra pura e simples da Bíblia, sem invencionismo. Tá? Mas Jesus está dizendo, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês mesmos. Ele está dizendo que esse Espírito, ele conhece, né? Ele vive em vocês, ele vai estar em vocês. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. O mundo, mas os que estão em Cristo o conhecerão e o receberão, né? Então note que aqui esse Espírito é aquele falado lá em Joel. O Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, o Conselheiro. E João 14, 26, no mesmo capítulo, diz assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Presta atenção que quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Por onde? Por intermédio da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Muito cuidado com livros paralelos. Livros paralelos podem tirar você do centro da verdade. É bom ter livros paralelos para a gente testificar a história, mas para testificar a doutrina, sã doutrina, é Bíblia Sagrada. Mas o Espírito Santo, ao lermos a Palavra de Deus, nos ensinará exatamente sobre essa verdade, tá? E João capítulo 16, versos 17 a 15, eu vou ler rapidamente, diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Era necessário que Jesus Cristo fosse para que o Espírito Santo voltasse. Alguma coisa mais ou menos parecida com o que João Batista disse. É necessário que ele cresça e eu diminua, ou que eu diminua e ele cresça. Mas aqui é lógico que não há uma dimensão de tamanho entre Jesus e o Espírito Santo, porque é Deus na sua triunidade. Mas ele está dizendo, para o Espírito Santo vir, porque Jesus estava em forma humana como ele é hoje, tá? Mas ele diz assim, alô? Opa, só um minutinho.
Glória a Deus, está chegando muito bem. Glória a Deus. É para os irmãos respirar um pouquinho aí que o som deu um probleminha, viu? Para engolir o mistério da palavra de Deus na sua vida, viu? Amém? Ele diz, mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará, agora preste bem atenção, o que a palavra de Deus diz. Às vezes tem homem, eu estou com um problema aqui no som, mas vai dar certo. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um minutinho, irmãos. Enquanto isso eu bebo água. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Tá? E diz então assim, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é quem fala com a gente, viu? Presta bem atenção. Ele não fala da vida das pessoas para você. Não existe esse ministério de fofoca, né? Mas ele fala de coisas que estão por vindo dentro do plano de Deus para as nossas vidas, né? Mas observe o 14, que ele diz assim, ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. E o Espírito Santo, que é Deus, não chama atenção para si, porque ele veio para glorificar Jesus. Às vezes nós temos pessoas que estão chamando a atenção mais para si do que para Jesus. Tem pessoas que falam que são tão importantes que você está dando mais importante a pessoas do que ao próprio Cristo. Mas o Espírito Santo é o primeiro a dar exemplo para a gente quando ele diz, Jesus dizendo, ele, o Espírito Santo me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Eu vou levar um pouquinho mais de tempo hoje, tá bom? Mas aguenta aí porque é uma palavra do céu entrando no seu coração, tá? Por isso vai um pouquinho mais. Mas não é muito não, porque já estamos chegando em Atos. Agora sim, vocês lembram que falamos do início por vários textos, por 4 textos bíblicos mais precisamente, a respeito das 3 festas anualmente feitas a Deus, né? Consagrada a Deus. A Páscoa, o Pentecostes e o encerramento da colheita. Tá? E também nós vimos a profecia de Joel, que Deus ia derramar o Espírito Santo. Lemos Jesus Cristo falando que ele ia subir para enviar o Espírito Santo. Aí quando chega em Atos, capítulo 1, versos 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: certa ocasião, enquanto comiam eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esperem da promessa qual? A de Joel, capítulo 2. Ele diz, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele está dizendo em outras palavras, João fez você mergulhar em águas, mas daqui a uns dias vocês serão mergulhados no Espírito Santo. Serão revestidos, batizados, cheios, plenos do Espírito Santo. Era o que ele estava dizendo. Jesus estava falando. Aqui vem uma palavra. Chega lá na Páscoa,
Jesus é crucificado na sexta-feira, Páscoa no sábado, Jesus ressurge dos mortos no primeiro dia, no domingo. Jesus ressurge aqui na terra. Nesta terra, ele só ressurgiu no primeiro dia, no domingo, certo? O que ele fez nesse período é lá pelos mundos espirituais, mas na terra ele volta no domingo, tá? E aí então, de domingo, vai até os 50 dias, ou as 7 semanas para chegar ao Pentecostes. Mas note que, como hoje nós estamos falando dia 31 de maio, é o dia de Pentecostes, eu quero dizer para vocês que semana passada, no domingo passado, Jesus ressurge dentre os mortos no domingo, mas a palavra de Deus diz que ele passou cerca de 40 dias entre nós, tá? E então, no domingo, 43 dias, então Jesus, ele vai para o céu. É o que está dizendo aqui. Ele chega aqui nesse momento e depois ele sobe e ficam tudo olhando. E os anjos dizem, por que vocês estão olhando para cima? Não é? Ele diz assim, dentro de poucos dias vocês serão batizados. E ele sobe. Então aí, na semana seguinte seria o Pentecostes. Já estava começando a chegar muita gente de fora de novo lá em Jerusalém. Estava começando a lotar a cidade porque era mais festa. E era uma festa muito importante. Porque era a festa das primícias, das colheitas, dos primeiros frutos, chamada festa das semanas, chamada festa do Pentecostes. E aí olha o que diz no capítulo 2, versos 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E a palavra de Deus diz no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Note que Deus não fez acepção. Não, eu vou dar o Espírito Santo a esse e vou dar aquele. Às vezes nós encontramos pessoas que se acham que têm o Espírito Santo e diz que os outros não têm. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é para todos. Para mim e para você. Para mim e para você. Presta bem atenção, tá? E quando você lê aí o depoimento de Pedro na continuação lá no capítulo 14, agora estamos indo para o final. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens, porque estava cheio de gente de vários lugares, era festa. Estava movimentado Jerusalém. Aí ele diz, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã de domingo. 9 da manhã, eles foram cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, aí olha Pedro revelando o que Joel profetizou e Pedro traz a revelação. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Preste bem atenção que não foi por acaso, é profético. Lembram que na Páscoa, por que Jesus Cristo morreu exatamente na época da Páscoa? Porque lá atrás, Deus já estava trazendo nas entrelinhas ou nas próprias linhas da sua palavra que o filho dele viria para morrer por nós. Aconteceu o quê? Na Páscoa. Não foi o sacrifício de um cordeiro, mas foi o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, na Páscoa.
Não foi coincidência, é profético. No dia 50 dias depois, estamos aí na festa do Pentecostes. Sabe quem vem? O Espírito Santo é derramado na terra 50 dias depois. Jesus vai, e quando ele vai embora, sobe para o céu, para estar à destra de Deus. Aí 7 dias depois da sua subida, então aí o Espírito Santo desce no domingo, antes das 9 horas da manhã, e começa a encher todos aqueles que esperavam Jesus. E o Espírito Santo que foi derramado naquele dia, está presente hoje, e ele não precisa mais de esperar uma festa ou Pentecostes para poder encher a sua vida, porque ele já foi derramado. Ele foi derramado naquele dia, e naquele dia simbolizou, sabe o quê? Os primeiros frutos, o início da igreja de Jesus Cristo. Era a hora que estava nascendo a igreja, os apóstolos estavam cheios da presença de Deus, aquelas 120 pessoas que aguardavam, estava Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé, estavam lá Estevão, estavam todos lá, estava Filipe, tinha muitos outros, estavam ali, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes. Eram os primeiros frutos da igreja nascendo, e ali então esses primeiros frutos começou a ter vida, mostrando que é o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus Cristo, você é um fruto do Espírito Santo para Jesus Cristo. Quando você aceita Cristo, é o trabalho do Espírito Santo para você receber Cristo. Então, no dia do Pentecoste, festa da colheita ou das semanas, foi a colheita dos primeiros frutos. E para encerrar, porque esse assunto ele é gostoso, a gente poderia varar a noite adentro, mas eu queria encerrar então falando que as três festas são proféticas. Elas são proféticas, porque a primeira festa, lembram-se que é a Páscoa. Falamos várias vezes, a Páscoa fala da passagem da morte para a vida em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo. Toda a Páscoa, a partir daquele dia, ela só é completa se ela tiver Jesus Cristo, porque foi o Cordeiro perfeito. Então, quando comemoramos a Páscoa, não é ovo de chocolate, nem ovo de codorna, mas Cristo, tá? A Páscoa significa passagem da nossa vida das trevas para os céus. Pentecoste, os primeiros frutos, a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos o Pentecoste, a festa dos primeiros frutos para a palavra de Deus, para o reino de Deus. E quando você está dando seus frutos, que é trazendo outros para o reino de Deus, o Pentecoste está acontecendo, as vidas estão recebendo o Espírito Santo. Agora, a terceira festa, o mundo inteiro fala de Páscoa, algumas regiões falam do Pentecoste, mas uma terceira festa ficou no esquecimento. A festa do encerramento da colheita, ela ficou no esquecimento. Mas sabe o que é o encerramento da colheita? Já que a Páscoa é quando a gente nasce em Cristo e vem o Pentecoste, receber do Espírito Santo em nossa vida, para nunca mais sair da nossa vida. A festa do encerramento das colheitas é quando nós vamos chegar e nos apresentar a Deus, dizendo: eis aqui o teu fruto que o Senhor colheu. É Deus encerrando a sua colheita. É a terceira festa. E Ele quer que você participe da terceira festa. Ele quer que você participe da primeira, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer que você participe da segunda, abrindo seu coração, rasgando, se humilhando na presença dEle e se entregando ao mover do Espírito Santo, porque Jesus Cristo não vem sem o Espírito Santo e sem Deus para dentro de você.
É um engano desastroso dizer que só entra um, porque onde um está, os outros dois estão, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esta é a hora do Espírito Santo agir, e é a hora de falar ao teu coração, e ele fala para você. Ele fala para você, meu querido, ele está dizendo para você. Porque se você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo se mexe, se move, se remexe, ele atua dentro de você e não tem como escapar. Por isso, se você já recebeu Jesus Cristo, a segunda festa está em você, o Espírito Santo. Se você não tem Jesus Cristo, convida ele. Ele vem. E vem a Páscoa e vem o Pentecoste. Vem a Páscoa e vem os primeiros frutos da colheita. E nós vamos ficar com ele aqui, com o Espírito Santo, até a colheita final, que é a ida para a presença do Senhor. Que nesta hora você esteja colocando a sua vida na presença de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, não participou dessa festa da Páscoa, receba Jesus Cristo aí onde você está. Depois entre em contato com a gente, ou com uma igreja, ou com alguma pessoa, e diz: eu estou entregando minha vida para Jesus. Nosso papel aqui na terra é anunciar o reino com sinceridade, à luz da palavra de Deus. Mas eu quero orar por todos vocês, onde vocês estão aí.